Cá Entre Nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, Rede Correio de Televisão, canal 27 da NET Digital e também para o mundo, através da nossa página na internet, no www.rc.tv.br. E no programa de hoje, eu converso com Max Leal, presidente do capítulo regional da ABAP, entidade que defende e divulga os interesses das agências associadas à indústria da comunicação. A licitação do governo do estado, agora na gestão Ricardo Coutinho, foi feita pela primeira vez na Paraíba, à luz da nova lei, que é a Lei 12.232. Uma lei, inclusive, que é filha direta da intervenção da ABAP Nacional em Brasília. É no Café Entre Nós. E no Parada Obrigatória, Germano Romero, atendendo a inúmeros pedidos, retorna a uma das únicas regiões do mundo onde pode-se ver o sol da meia-noite. É isso aí, Rose. Hoje a gente encerra, como você disse, aquela série que encantou os nossos telespectadores, ilustrando a Noruega, um país cheio de encantos, itens atrativos, enfim. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora, eu e você, juntinhos na RCTV. Espera por mim, voltamos já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter Senac, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. Fundada em 1º de agosto de 1949, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade é a maior organização do setor na América Latina. E para falar sobre a entidade maior do mercado publicitário, eu converso com Max Leal, presidente do capítulo regional. É no quadro Café Entre Nós. Veja. Ele assumiu a presidência da ABAP-PB em abril de 2011, tendo como foco de sua gestão a contribuição que a entidade deve dar ao desenvolvimento do Estado. Max Leal, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Rose, eu que agradeço o convite, é sempre honroso a gente dar uma entrevista para alguém de talento como você. Nossa, olha meu ego aqui agora. Não, é verdade, a certeza que dá é que a gente vai bater um papo realmente produtivo. E aí 50% vai também para o nosso convidado de hoje. Querido, aliás, obrigado. Primeira vez, né, que você participa do Cá Entre Nós. Então seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado. Max, para a gente falar da ABAP, né, e tudo que se desenvolve através da ABAP, se você me permite, torna imperativo a gente não começar esse assunto citando o nome de Genival Ribeiro. Certamente, certamente. E é como você diz, é imperativo, né? Seria deselegante, injusto, até desonesto. Acho que a palavra seria injusto mesmo, injusto. Né? Se a gente não começasse a falar da ABAP na Paraíba, até em âmbito nacional, se a gente não fizesse um registro necessário sobre Genival Ribeiro. A ABAP é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Ela é uma entidade robusta. Ela é, Rose, a maior entidade do gênero na América Latina. 78% da verba publicitária nacional passa pelas agências associadas à ABAP. É uma entidade que existe desde 1949. E no final da década de 80, no começo da década de 90, um paraibanozinho chamado Genival Ribeiro viu isso tudo, conseguiu perceber a importância da entidade e falou assim, mas vem cá, por que a Paraíba não está incluída nesse negócio? Não está escrito em lugar nenhum do mundo que a Paraíba precisa ficar fora do cenário mercadológico nacional. Então vamos trazer esta importância, esta riqueza em termos de, não de dinheiro, mas riqueza de importância. De valores debate, para o mercado, né? E vamos colocar a Paraíba incluída nisso. O resultado é que a entidade está aí robusta, na Paraíba também até hoje,
muito graças ao desempenho de Genival, à luta de Genival, à dedicação de Genival, nos anos em que foi presidente da entidade na Paraíba, abrindo mão, inclusive, de dedicar-se ao seu próprio negócio. É verdade. Né? Que era a GCA Publicidade. Ele era muito focado no investimento da ABAP. Né? Ele sabia a importância da ABAP para esse mercado. Sabe, e era um sujeito visionário. Né? Um sujeito visionário que conseguiu enxergar antes de todo mundo que a gente precisava se relacionar com o mercado nacional. Que a gente não podia ficar excluído desse embate, da disputa, da boa disputa, do aprendizado, né, das novas técnicas que chegam. E esse visionário que você fala está exatamente inserido, vamos levar, que era a época de 90. O Rio de Janeiro e São Paulo ainda era muito longe, hoje era tudo muito rápido, está tudo muito perto. Mas naquela época, você sair daqui para participar de um evento no Rio de Janeiro e São Paulo, lá era até referência, nossa, uma agência fora do eixo, porque a Paraíba estava tão distante, né? Exato. E a ABAP, essa visão, se deve a isso, e a ABAP trouxe essa interação, né? do mercado como um todo. Exatamente. Vamos falar também das as importantes ações da ABAP, né? Que são muitas e que está presente no seu dia a dia. Vê só, Rose, pouca gente sabe disso, né? Mas a ABAP ela é corresponsável, cofundadora por um dos instrumentos que eu acho que talvez seja o instrumento mais avançado em termos de regulação da propaganda no mundo, que é o CONAR. E de onde vem o conceito da autorregulamentação? Isso é que é o mais bonito. Mais de 20 anos atrás, a ABAP conseguiu enxergar, o mercado publicitário conseguiu enxergar que o próprio mercado publicitário é responsável por se regular eticamente, é responsável por controlar os possíveis desvios que a disputa pelo mercado possam causar em termos de ética. Então, por exemplo, para as pessoas que estão em casa, se raramente, e é muito raro realmente acontecer, a gente vê comerciais na televisão ou em outras mídias que derrapam no quesito ético ou eventualmente desrespeitam um segmento ou outro qualquer. Ou que induz a um caminho prejudicial, né? Ou de consumo irresponsável, isso, ou coisas dessa natureza. E o CONAR é um conselho composto por advogados, inclusive, pessoas de alta representatividade no mercado, que conseguem regular sozinhos, sem a presença do Estado, né? O que está correto e o que não está correto do ponto de vista do respeito aos bons valores, às boas práticas e às boas técnicas da publicidade. Então, o CONAR em última instância, a proteção ao consumo consciente, a proteção a que você possa assistir a sua televisão, possa consumir ler sua revista, seu jornal, sem a ameaça de estar sendo mal conduzido ou estar sendo desrespeitado. Outro importante é o IVC também, né? Que vem uma ação da ABAP. Isso. O IVC também é uma cofundação da ABAP, junto a outros órgãos, a NJ, que é a Associação Nacional dos Jornais. A ABERT, né? A ABERT também. Na verdade, a ABAP, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a ABAP ela é a liderança de um grande conjunto de entidades que hoje, 60 anos depois, cristalizou-se no Fórum da Comunicação. E nós vamos falar sobre esse importante acontecimento. O Fórum ele é, na verdade, a associação de todas as entidades que representam os diversos setores da imensa cadeia produtiva da publicidade. Às vezes as pessoas acham que para fazer publicidade, não, você tem uma agência que faz publicidade. Não. Você tem gráficas, e aí tem que ter a entidade. Você tem os outdoors, e aí tem que ter a entidade. Você tem que ter rádio, televisão, jornal, e aí tem a ABERT que representa. Você tem os jornais, e aí tem a NJ que representa os jornais. E assim por diante. E aí o mercado publicitário brasileiro está tão avançado, tão organizado, inclusive comparado a outros internacionalmente, nesse aspecto, que praticamente todas as cadeias produtivas da indústria da comunicação estão representadas no fórum. Tem até a empresa, a entidade que representam as agências de as agências promocionais só. Tem a entidade que representa os institutos de pesquisa. Hoje é até uma segurança fazer parte da ABAP, né? Todas as empresas que são ligadas à ABAP sabem que tem ali o conforto de qualquer problema recorrer a um sindicato, a uma entidade que tem poder para ajustar, para resolver. Em vários estados brasileiros, a ABAP tem uma participação expressiva. Na Paraíba pode-se dizer o mesmo? Pode. Eu vou responder essa tua pergunta só antes da gente avançar para essa. Acho que precisa explicar para o nosso telespectador a importância do IVC, que você citou na tua outra pergunta.
O Instituto Verificador de Circulação, ele é um instrumento balizador da circulação dos jornais. Para nós que trabalhamos com mídia, para nós que trabalhamos com planejamento de mídia, é muito importante saber qual é a circulação dos jornais que você tem no país. E antes do IVC, isso não ocorria. Então é muito importante a gente ter esse balizador para saber que jornal circula mais, quando, para que inclusive, público. Só para fazer uma adenda aí, a gente volta na participação da ABAP. Quando o jornal Correio afirma que é o líder de mercado, é exatamente esse instituto que faz a pesquisa e confirma e mantém o jornal Correio na liderança do impresso, né? Passou-se o tempo, né, Rose? Que você dizia que era o líder sem ter referência. Isso não existe mais. Mas vamos lá, a Paraíba pode-se dizer o mesmo dos outros estados brasileiros, onde a ABAP tem uma participação expressiva? Isso. Aí falar da Paraíba na ABAP é falar de Genival de novo. É verdade. A gente precisa realmente fazer o registro de que não só foi dele, dos outros colegas. É importante registrar Augusto Corrêa Lima, que até então sócio da Antares Publicidade, também teve um papel muito importante na consolidação da entidade na Paraíba. Ao longo dos anos em que a ABAP esteve aqui, ela conseguiu fazer-se representar institucionalmente, o que é muito importante para nós. Então, dialogar com o setor da publicidade na Paraíba, o diálogo dos governos, e aí eu falo do governo do Estado, da Prefeitura, das Assembleias, enfim, dos poderes instituídos. A relação do mercado publicitário com as outras entidades, SEBRAE, SENAI, enfim, FIEP, os setores que integram o tecido representativo do mercado privado. Aí vamos falar também de SESC, SENAC. Claro. Todas essas interações ocorrem majoritariamente via ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade Paraíba. A entidade é consolidada, tem CNPJ, tem diretoria eleita, nós temos um mandato de 2 anos, eu estou presidente hoje, devo terminar minha gestão em 2013, deverá vir um outro colega, e aí a gente tem essa legitimidade perante o mercado. Nós estamos firmes aí na luta já há quase 20 anos. E dentro dessa sua gestão, como eu disse na abertura desse bloco, sempre focada, né, na contribuição que a entidade deve dar ao Estado, que ações você destaca, por exemplo, de mais relevância na sua gestão? Perfeito. Veja bem, eu acho que a mais importante delas até agora foi uma conquista que nós conseguimos realmente marcar, que foi a construção do Conselho de Ética do mercado publicitário. Como em todo mercado, você tem concorrência. Sem dúvida. E na concorrência, que é salutar, o que deve se sobressair é a técnica. Ou seja, eu contrato uma agência de publicidade porque, tecnicamente, me parece aquela ser superior a uma outra. Ok. Nessa disputa, na busca pelo aperfeiçoamento, na busca pelo cliente, na disputa pelo cliente, é comum que as agências que eventualmente percam essas disputas se sintam em desvantagem, ou melindradas, ou porque eventualmente ou até o processo... leve para um lado pessoal, ou leve para o lado pessoal. Ou lado político, sempre tem essas nuances. Sempre tem essas nuances. E é comum e era comum, a partir desta natureza, que as agências ficassem se degladiando pelo telefone, pelos e-mails e conversando, criando um clima ruim para o mercado. O que foi que nós percebemos? Contraproducente. É contraproducente. O que foi que nós percebemos? Que no momento em que a gente consegue constituir um conselho de ética, dar ao mercado regras claras e publicar isto, e assumirmos nós o compromisso de não só respeitarmos estas regras, mas de recorrermos ao Conselho de Ética toda vez que nos sentirmos ameaçados ou de disputas desleais, acabou a informalidade na disputa. Agora a concorrência é feita de forma clara, de forma transparente, no mercado privado, e aquela agência que se sentir desrespeitada ou injustiçada tem um conselho a quem recorrer, e esse conselho, a exemplo do CONAR, autorreguladamente, vai sozinho dizer como é que ele funciona. Como é que funciona? A agência você vai se sentiu... dizer, você vai dizer, então tá. Mas é no próximo bloco. Não sai daí que você vai saber como funciona esse Conselho de Ética. Maravilha. A gente volta já já.
Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Max Leal, presidente da ABAP Paraíba, aqui no quadro Café Entre Nós. No bloco anterior, nós deixamos a pergunta: como funciona o Conselho de Ética? Isso, eu acho que um detalhe importante, Rose, esclarecer que as comunicações sobre o Conselho de Ética entre os associados, eles ocorrem por um canal muito fechado, que começa com um e-mail chamado etica@abappb.com.br. Então, imaginemos que uma determinada concorrência de um cliente privado, a minha agência se sinta que não teve o mesmo tempo de exposição, por exemplo, para expor e achou que aquilo não foi justo. Eu vou lá e escrevo um e-mail para etica@abappb.com.br, o conselho se reúne, julga a questão e dá um parecer. E esse parecer, e é isso que é o mais importante, o parecer se torna um paradigma. Se torna um paradigma de comportamento para o mercado privado. É o fim da fofoca. Olha, isso é uma maravilha, né? Isso é que eu chamo de evolução da comunicação. Exatamente. Ou seja, evolui cortando ruídos. Exatamente. Né? Ruído de comunicação é sempre um grande problema. Perfeito. Max, uma conta sempre disputada no meio publicitário são as verbas de governo. Isso. Né? Atualmente, como é que é compartilhado essa verba entre as agências? Como é que funciona? Tá. Antes da gente falar sobre isso, hoje, eu acho uma coisa importante a te colocar. A ABAP é uma entidade que está focada nesta gestão em contribuir para o desenvolvimento econômico, e a gente enxerga no mercado privado uma grande oportunidade para isso. A Paraíba tem muitas empresas, muitos empresários de talento, e a gente está nessa gestão muito concentrados em fazer com que esse potencial possa florescer, ok? Certo. Por quê? A pergunta que tu fazes é muito pertinente. De fato, o governo do estado é um cliente proeminente no nosso mercado, mas ele não pode, e nós não podemos correr o risco de deixar que ele seja o único, ou de deixar que ele seja a razão de sobrevivência de uma, duas ou três agências. Isso não pode, isso é contra a lógica do mercado. É verdade. O que nós precisamos é desenvolvimento, aperfeiçoamento, aprendizado, técnica, melhores agências. E isso só ocorre se dentro da agência você tiver um conjunto de clientes, mais ou menos, de investimentos mais ou menos equânimes. Eu não posso ter, dentro de uma agência de publicidade, um cliente que representa 98% da receita. Sem dúvida. 90% da receita. Isso está equivocado. A gente precisa construir um mercado privado que seja maior para que a gente possa ter essas relações mais equilibradas. Respondendo à tua pergunta. A licitação do governo do estado, agora na gestão Ricardo Coutinho, foi feita pela primeira vez na Paraíba, à luz da nova lei, que é a Lei 12.232. Uma lei, inclusive, que é filha direta da intervenção da ABAP Nacional em Brasília, propondo no Congresso Nacional a construção de uma lei que fosse mais específica do que a 8.666. Então, o governo Ricardo Coutinho foi o primeiro, foi o que teve a incumbência de inaugurar a utilização desta lei no nosso estado. E essa lei ela traz uma série de inovações e foram contratadas, à luz dela, 8 novas agências. Aliás, 8 agências para atender o governo. As 8 agências elas estão sob um único guarda-chuva, que é o governo do estado. Diferentemente do que era feito no passado, isso não é necessariamente resultado da lei, mas é uma opção. Certo. As 8 agências atendem o governo do estado. Antigamente você tinha a agência A que atendia um grupo de contas X, a agência B que atendia um grupo de contas Y. Hoje em dia isso não é assim. As 8 agências trabalham juntas para atender o governo do estado. E a escolha que é feita pela SECOM, que é a secretaria, aí se faz à luz da meritocracia. Eles fazem pequenas concorrências internas entre as 8 para ver qual das 8 está mais apta a atender determinada campanha. E aí a vida segue. Nessa relação ainda cliente e agência, por exemplo, a ABAP luta por uma bandeira regional, porque a gente vê assim, agências que vêm de fora tentando participar da conta de governo, clientes daqui que buscam uma agência de fora. A ABAP luta por essa bandeira mais regional, Max? Luta. A gente tem pequenas intervenções que nós fazemos localmente, né, nos nossos fóruns, nos nossos debates. A gente trabalha com o empresariado local, trabalhando nesse sentido, é óbvio, a ABAP é daqui e a gente trabalha para o mercado local. Agora, existem iniciativas em âmbito nacional pela ABAP nacional e em âmbito regional pela ABAP regional também. Certo. Por exemplo, ano passado, a ABAP Bahia realizou um evento que foi absolutamente estrondoso de sucesso, com a presença do governador, com a presença da Bahia, com a presença das agências de todo o Nordeste, chamado Nordeste, a Bola da Vez. De novo, qual era o papel da ABAP?
contribuir com o crescimento econômico do Nordeste. Esse evento, Nordeste a Bola da Vez, ele vai ser realizado em Pernambuco. Eles estão definindo aí data, me parece que ainda em 2012. E aí eu estou esperando ser convocado pelo nosso diretor regional, Queirozinho, aqui eu mando um abraço caloroso, da Ampla, que é uma grande agência lá de Recife. Está com o mercado pernambucano, Queirozinho e Ângelo Melo, que é o presidente da ABAP Pernambuco, a organização do Nordeste a Bola da Vez em Pernambuco. Certo. E aí nós vamos contribuir, a gente vai conversar, e será uma grande oportunidade para o mercado paraibano aprender um pouco mais. Porque tem uma questão, hein, Rose, que é importante. Não adianta a gente reivindicar. O mercado não é um espaço para você dizer, me dá por favor. O mercado é um espaço onde você diz, me compra. Que eu sou bom. Que eu sou bom. Me contrata, que eu sei fazer. E aí a gente precisa realmente assumir determinados compromissos em termos de crescimento e aperfeiçoamento técnico, que todos precisam. E eu me lembro de Steve Jobs, né, que tem uma frase que é maravilhosa. Stay foolish, stay hungry. Permaneça bobão, permaneça faminto. Ou seja, queira buscar sempre. Por mais que você seja bom, é importante que você continue crescendo. E o mercado na Paraíba precisa realmente continuar crescendo. E a gente tem feito algumas iniciativas nisso para poder disputar mais. E dentro desse mercado ainda, vamos colocar assim, um calcanhar de Aquiles, sempre foi a relação da agência versus o corretor autônomo. É isso. Como é hoje, Max? No meu tempo era um caos, mas hoje você pode nos atualizar. Eu não diria que está um caos, continua ruim, né? Continua ruim porque você tem ainda, com todo respeito aos nossos colegas corretores, você tem ainda uma certa confusão dentro dos anunciantes acerca do que é mais adequado. O que eu estou querendo dizer? Em alguns segmentos do mercado, é mais interessante mesmo você ter uma relação mais fortuita com um corretor autônomo que vai para lá te vender um espaço na mídia. Tipo assim, esse segmento seria o varejo, propriamente dito, né? Eventualmente, eu não estou dizendo, vamos lá, dizer isto é negar o exemplo da Insinuante, por exemplo, que dá um show no varejo e não é atendido por um corretor. Né? Mas digamos que sim, em algumas situações do varejo então, você tem relações... Num percentual, né? Exato. O sujeito tem lá uma proposta comercial de compra de mídia que é muito atraente. O anunciante já sabe mais ou menos aquilo que ele quer, não está disposto a usar, não está disposto a crescer, e aí vai lá e compra aquele pacote, aquele serviço. Então existe espaço ainda para o corretor autônomo? Eu acho que existe, eu acho que ele é uma peça importante para a construção do mercado, a gente convive bem, não tem... Eu acho que sabendo diferenciar o nível de desafio do anunciante, você pode realmente continuar contratando um corretor. Mas eu acho muito pouco provável que um corretor, e isso não é duvidando da capacidade técnica de qualquer corretor, isso é constatando que falta ali estrutura de outros departamentos, de uma equipe maior, para construir marcas, por exemplo. Acho pouco provável que um corretor sozinho, por mais competente que seja, consiga fazer branding, consiga analisar... Vai ter que terceirizar a estrutura, Vai ter que terceirizar a estrutura, e aí eu não sei se vai funcionar bem. Eu estou aqui defendendo o papel das agências de publicidade, que eu acho que são mais capacitadas. E é nesse papel que eu tenho outra pergunta para fazer. Que leitura você faz da agência House? E explica para o pessoal de casa que não sabe o que é uma agência House. Em linhas gerais, né? Ok. As chamadas House Agencies são as agências da casa, né, ao pé da letra. São aquelas situações em que um grande anunciante ele desiste de contratar uma agência de publicidade para criar uma agência de publicidade dentro da sua estrutura. E aí, criando essa estrutura dentro da sua estrutura, é como se ele tivesse uma agência, parte de todos os seus outros departamentos. Eu não gosto do modelo. O mercado publicitário não gosta do modelo. E a nossa bronca, ela não é só porque nós perdemos o anunciante para um outro modelo de negócio. A bronca é, tão somente, porque este modelo de negócio já está comprovadamente falido. Exatamente. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista do crescimento, da disputa de mercado, é um modelo que não contribui. Não há, no mercado brasileiro, nenhum grande case de construção de marca feito por uma agência house. Não há. Busque nos stories que você não vai dizer. Quem foi que fez Havaianas? Não foi uma AMAP. Quem foi que fez Skol? Não foi uma... Melhor dizendo, quem fez Havaianas não foi uma house, foi a AMAP. Quem fez Skol não foi uma house, foi a agência que atendia. Eu quero fazer um registro importante, Rose, nesse aspecto, que foi a decisão tomada recentemente pela Unimed João Pessoa. A Unimed João Pessoa e também o Uniper. Eu quero fazer esse registro,
esses 2 anunciantes resolveram dissolver as suas houses e contratar uma agência de propaganda no mercado local. Ganha o mercado, ganha os profissionais e ganha os anunciantes. A gente vai ver, daqui a muito pouco tempo, outro nível de campanha, outro nível de abordagem desses 2 anunciantes no nosso mercado. Com certeza. Olha, gente, eu vou para um rápido intervalo. E não muda de canal, porque no próximo bloco nós vamos falar da tecnologia e as novas ferramentas de comunicação. A gente volta já já. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Max Leal, presidente do capítulo regional da ABAP Paraíba. Max, o crescimento da tecnologia, né, e as novas ferramentas de mídia, o que é que mudou no mercado? Essa velocidade, inclusive hoje, da mídia, das novas mídias, avançam muito em comparação às mídias tradicionais. Exigiu do mercado um novo olhar, um novo comportamento. Aí eu gostaria que você explicasse que leitura você faz e qual é o caminho daqui para frente. Claro, Rose. Esse é realmente um assunto muito importante, é um assunto que tem dominado os debates no mercado ultimamente. E se você for olhar para o passado um pouquinho e compreender a evolução do nosso mercado, você vai ver que é uma mudança constante, que o mercado evolui continuamente e que vai continuar mudando. Porque, na verdade, quando as cidades começaram a crescer e se expandir, novos veículos e novas formas de comunicação foram naturalmente surgindo e cresceu muito a importância do profissional de mídia, que é o sujeito lá dentro da agência que escolhe onde vai sair o comercial. É bom explicar isso para as pessoas. É bom explicar para as pessoas, né? Que senão o papo fica muito técnico. Cresceu muito a importância dele porque as cidades, o mundo, as relações sociais ficaram muito complexas. Da década de 70 para cá, isso tem ficado cada vez mais complexo. O surgimento da internet, a criação dos websites e agora das redes sociais elevou isso, em termos de complexidade, à quinta potência. Com certeza. Então, as agências que não estiverem se preparando para entender esse novo mundo... Esse novo ritmo, não é? Esse novo ritmo, não vão ter condições de disputar, porque o mundo definitivamente mudou. Mudou a forma como nós nos comunicamos, mudou a forma como nós conversamos, mudou a forma como nós namoramos. Hoje, esses dias, apareceu um post no Facebook engraçado sobre o tempo que a menina leva para responder a cantada no diálogo. Os caras estavam cronometrando isso, porque na verdade ela não estava falando só com você, estava falando com outros 4 ou 5. Assim, mudou a forma como a gente se relaciona uns com os outros. É verdade. O e-commerce no Brasil, se você for analisar o dado dos últimos 4 ou 5 anos, o crescimento é exponencial. Porque as lojas, da forma tradicional como nós conhecemos, elas estão obrigadas a se repensar. Comprar produtos hoje é muito mais uma experiência de entretenimento, de diversão, do que simplesmente de comércio. Comércio por comércio eu vou fazer na internet. É verdade. Então, é muito importante que as agências se preparem para isso. Eu não estou dizendo aqui que isso vai se acabar ou que a venda como existe hoje vai morrer. Não é esse o ponto. O ponto é que mudou. Mudou a forma, existem outras formas de comprar, como existem também diferenciais muito importantes para a compra offline. A compra normal que a gente faz de uma roupa, de um sapato, que é pegar. Experimentar na hora, receber na hora. Então você tem diferenciais que se contrapõem, se complementam, que você está aberto a escolha. A credibilidade também, muita gente compra às vezes no site, aí é roubado, enganado. Enfim, mas isso é um comportamento que ele só tende a crescer. Só tende a crescer e à medida que cresce a nossa responsabilidade como agências em alguns quesitos, Rose, que são determinantes. Veja, não se trata só de criar ações de sucesso no ambiente virtual. Não se trata apenas de criar uma campanha interessante dentro do ambiente virtual. Nosso desafio é muito mais robusto do que isso. A gente precisa, o que está colocado para nós em xeque nesse momento é engajamento, relacionamento com esses públicos. O que está colocado para nós como xeque é fatalmente mensuração. Pelo seguinte, ninguém investe
em sã consciência, 100 mil, 200, 300 mil, 50 mil, R$1.000 que seja, dentro do mercado privado, em publicidade, sem querer ter de volta a certeza do retorno ou para onde foi o seu dinheiro. Se você compara o mercado offline com o mercado online, e eu que milito nos dois, consigo ver essa diferença muito grande, no mercado online você tem todas essas ferramentas de mensuração na hora. Então você consegue perceber no exato instante se aquela tua abordagem, se o teu approach, se a tua ideia criativa funciona, se o teu planejamento está correto ou não. O feedback é imediato. É imediato. Diferente do que acontece no mercado offline. Você precisa ver se o telefone tocou, você precisa ver se as pessoas visitaram a loja, se as pessoas foram no stand de vendas. Mudou o movimento. Se mudou o movimento. É tudo um pouco mais empírico. Existem instrumentos para medir isso? Existem, mas eles são mais lentos do que no mercado online. Sem dúvida. Você recentemente esteve no importante Congresso Brasileiro de Comunicação, promovido pela ABAP, que aconteceu em São Paulo. Nos atualize, quais as novidades no mercado, qual foi o tema principal, enfim. Isso. É importante ressaltar, Rose, que eu tive o prazer de contar com a presença de outros 3 paraibanos muito importantes nesse congresso, que foi o Rui Dantas, que é da Sim Comunicação, Alisson Teutônio, da Faz Comunicação, e nossa grande amiga Bia Ribeiro, que foi lá o único veículo da Paraíba presente ao Congresso, e participou do Sistema Correio, participou conosco dos debates e viu a importância do Congresso para o Brasil. Veja, o Congresso ele tem uma importância técnica e política. Os publicitários vão ao Congresso para aprender e para definir o futuro do mercado. Neste Congresso, nós demos um passo muito importante na consolidação da liberdade de expressão comercial. Não à toa, nós convidamos Desmond Tutu para fazer a palestra de abertura. Mas para quem não conhece, por favor, explique para quem não conhece. Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo sul-africano, corresponsável pelo processo de pacificação e de independência e de fim do apartheid da África do Sul ao lado de Nelson Mandela. E na sua fala, Desmond fez questão de marcar os avanços do Brasil, notadamente do período pós-ditadura até o momento que nós temos hoje, e de reforçar a importância de que nós precisamos continuar avançando fundo na democracia. E a ABAP compreende que, do ponto de vista democrático, é muito importante que a gente tenha liberdade de continuar fazendo publicidade para os segmentos que nós entendemos são justos, legítimos e são éticos. Esse foi um mote importante para alguns debates que estão acontecendo dentro do mercado e que são um pouco sombrios. Falando para encerrar o assunto ABAP, o mandato, você falou que termina em 2013. 2013, isso. Existe aí uma possibilidade de reeleição ou... Rose, olha, essa é sempre uma... Existe, pronto, existe, não. Já senti que existe. Quando a pessoa diz não, é não, né? Então tá, veja bem, até pra gente fazer um registro importante. Eu não acho que o Instituto da Reeleição, no âmbito do mercado privado, seja um bom remédio. Não acho que ele seja uma solução. Acho que é importante que a gente reoxigene a entidade, que a gente traga novos companheiros, novos colegas, novos publicitários, para que possam ter essa oportunidade. Eu não estou dizendo que essa é uma decisão terminativa, não serei candidato à reeleição. Eu estou dizendo que essa é uma decisão colegiada. Essa é uma decisão do grupo, é uma decisão das agências mas de publicidade. Mas o que eu te perguntei, você já me respondeu. Eu perguntei se você se candidatava à reeleição, você já respondeu. Agora nós vamos falar de outro assunto. Eu disse no começo do programa, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. E posso dizer, de coração aberto, feliz, seja bem-vindo à RCTV, a Rede Correio Televisão. Essa nova TV que tem 3 meses de idade, né, fazendo essa semana, 3 meses de idade, e já aí abalando as estruturas do mercado. Fala um pouco do teu programa, Max. Vamos lá, Rose. Aqui em primeira mão mais uma vez, né, para você. Eu vim de uma experiência inicial numa outra emissora e surgiu o convite para reestrear o programa na RCTV. O nosso compromisso, o compromisso do Business Club, é assim que vai se chamar o programa, Business Club, porque realmente vai ser um ambiente fechado às pessoas que praticam negócios, empresários, mas aberto fundamentalmente às novas ideias, às boas ideias, aos grandes cases. E aí estamos conversando, né, com a televisão, existe um formato muito claro,
é um formato que requer realmente uma atenção especial da televisão, porque a gente vai estar lidando com as pessoas que fazem acontecer no mercado privado dentro do estado da Paraíba. O nosso foco é conversar com os grandes empresários e as pessoas de grandes ideias. E quando eu digo grandes empresários, eu não me refiro especificamente às suas grandes receitas. Eu me refiro fundamentalmente aos grandes valores. Deixa eu te dar um exemplo. Era o que eu ia pedir. Perfeito. Um exemplo que é muito rico do que é o Business Club para mim, o programa, da contribuição que ele tem para o mercado e dessa diferença entre ser como eu vou dizer, opulento do ponto de vista da receita financeira, mas também ser grande do ponto de vista das ideias e dos valores. Nós estamos falando fundamentalmente sobre ideia. Esses dias eu tive conversando com um dos entrevistados, e aí eu vou guardar segredo. Não, por favor, claro. Porque a gente vai deixar isso para o programa. Mas o sujeito me apresentou talvez o maior projeto de caráter social que uma indústria podia ter lançado na Paraíba, de mãos dadas com o poder público e com outras entidades, não porque eles são só bondosos, mas porque são inteligentes e criativos. Eles estão formando mão de obra especializada para trabalhar na própria fábrica e dando a essas pessoas a oportunidade de abraçarem outras profissões, ganharem mais e terem vida. Max, eu quero te agradecer demais a presença, desejar sucesso absoluto na RCTV, a nova TV que a Paraíba se vê, e marcar uma outra oportunidade e quem sabe um dia eu vou lá conhecer um pouquinho do Business Club. Certamente, certamente. No Business Club só entra quem tem negócio e você é sócia. Obrigadíssimo. Obrigado você. Olha, eu também quero agradecer as minhas amigas Glória Guimarães e Regina Monteiro, que enriquece o nosso cenário, o nosso quadro Café Entre Nós, e te convidar para a gente tomar esse café gostosíssimo aqui no restaurante Almara do Marinas Hotel, no Cabo Branco. Vamos lá? Maravilha. Bom apetite. Você também. E eu vou para um rápido intervalo, mas no bloco a seguir tem parada obrigatória com Germano Romero. Eu volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter SENAC, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. Bom, gente, no programa da semana passada, de fato, Germano Romero encerrou a série Noruega. Mas os pedidos foram tantos que hoje ele retorna ao país que encanta seus visitantes através do Parada Obrigatória. É com você, parceiro. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. Como a gente falou, a pedido de muitos telespectadores que escreveram, que comentaram, que nos abordaram e se dizendo encantados com a série que foi ilustrada aqui no Cá Entre Nós sobre a Noruega, né, dividida em 3 partes, nós resolvemos concluir com um extra que será o final sobre a Noruega. Não só por causa desses apelos dos espectadores, mas também, e pela repercussão, evidentemente, mas também por achar que a Noruega precisa de outros comentários sobre pontos que a gente ainda não discutiu, né? Não ilustrou. Por exemplo, existem três itens que eu destacaria na Noruega que são bastante importantes. Um é para que, se você tiver mais tempo, né, de carro, até porque a Noruega você pode desfrutar carro, trem, né, os cruzeiros pelos fiordes, mas se você se dispor a ir mais para o norte, existe um lugar chamado Cabo Norte, Cape Norte, o município Finnmark. Esse município é o ponto extremo oriental, o finalzinho mesmo da Noruega. Lá você pode constatar exatamente o nível de qualidade de vida daquele povo.
povo nórdico. Ali é a autenticidade mesmo do local, a vida pacata, a vida cheia de riqueza, cidadania, tranquilidade. Realmente vale muito a pena. Outra dica é você ir àquele famoso púlpito, né? Que eles chamam Preikestolen. É aquele lugar onde você sobe, aliás, é até perto de Oslo, da capital. Você pode ir e lá você tem aquela chapada que vocês já devem ter visto muito aí na internet e também em viagens, que você tem uma visão magnífica do fiord que fica perto de Oslo, né, que é uma coisa assim deslumbrante. Chama-se o Púlpito Preikestolen. Vocês não podem perder essa visita. Outra dica é o Holmenkollen, que é um parque, na verdade, eu podia dizer de diversões, que é um imenso tobogã de gelo. É para simular a atividade de esqui. Então, se você não é um esquiador, né, profissional, nem mesmo amador, você pode sentir as delícias do esqui indo para esse local, que é lá em Rogaland. E também é fácil, é só você procurar saber Holmenkollen, onde tem esse grande tobogã com a pista de gelo que você se delicia. Inclusive lá tem competições internacionais de esqui, porque ao lado tem várias estações, mas é um passeio muito interessante. E curtir um pouco da gastronomia, né, da Noruega. Outra coisa, estando na Noruega, um pit stop em Copenhague, que é muito perto, você pega um voo daquelas companhias alternativas, na volta, se você sair da Noruega para algum outro país, Inglaterra, França, que tiver no seu roteiro, você faz um pit stop em Copenhague e revê a cidade que é chamada a Paris da Escandinávia, onde também estivemos na volta e vamos ilustrar alguns pontos aqui para vocês. Há quem diga que o bacalhau do Porto é o melhor, mas quem vem à Noruega e experimenta um bacalhau desse, fresquinho, pescado nessas águas frias dos fiordes, fica na dúvida realmente se é o do Porto ou o que estamos aqui degustando em Bergen. O Parada Obrigatória volta a Copenhague, Dinamarca. É uma cidade colorida, cheia de festa, de graça, de gente, turisticamente muito badalada. E aqui estamos na Avenida Strøget, que é uma artéria, uma das principais da cidade, hoje transformada em área de pedestre, totalmente de pedestre, área comercial, né? E ela, nas suas extremidades ficam o Parque Tivoli, que é consagrado por todos os lazer, do tipo de lazer que oferece, montanha-russa, parque de diversões, né? Faz referência aos contos de Andersen, que é o escritor famoso dinamarquês. E acontece de tudo lá no Parque Tivoli. E na outra extremidade da Strøget nós temos o Nyhavn, que é o cartão postal da cidade. É uma zona onde tem diversos restaurantes, parece até um cais, na verdade é um cais, chama Nyhavn, é Porto Novo, e você tem ali diversas opções, tanto de fotografar, de lazer, de gastronomia. É um local muito bonito. Na verdade, você fala em Copenhague, aparece lá as fachadas coloridas de Nyhavn. E o Parada Obrigatória veio conferir essas novidades de Copenhague 2012. Inclusive, estivemos no projeto da Opera House, muito interessante, muito arrojado, muito bonito. E aqui nos encontramos em Nyhavn, um cartão postal de Copenhague, muito visitado por turistas, onde há atrações de diversos tipos, cafés, bistrôs, restaurantes, bares, todos os gostos e tendências. É uma festa permanente, de manhã, de tarde, de noite. Nyhavn, em Copenhague, um cartão postal que é uma eterna festa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima terça-feira com mais um Parada Obrigatória. Rose, fazendo um finalzinho aqui carinhoso,
Quero lhe desejar tudo de bom aí no seu aniversário, no próximo dia 3, que você permaneça iluminada com essa sua simpatia, essa sua disposição para contribuir para o trabalho, para a solidariedade com o próximo e a fé em Deus, que é um pilar de sua personalidade. Obrigada, Germano, pelas palavras carinhosas e até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória. O maior poeta romântico da França, Victor Hugo, autor de obras-primas como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, é também autor da seguinte frase: há momentos nos quais, seja qual for a posição do nosso corpo, a nossa alma está de joelhos. E é assim que você está agora? Então veja o que Deus fala para você através da nossa mensagem bíblica. Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir. E o programa de hoje se despede parabenizando a todos que fazem parte da família Sistema Correio de Comunicação, em especial a equipe do Jornal Correio, o impresso de maior circulação do estado da Paraíba, que no próximo domingo, dia 5 de agosto, celebra seus 59 anos de fundação. E em ritmo de parabéns, um feliz aniversário para Glória Guimarães, que muda de idade amanhã, dia 1º de agosto, Rômulo Silveira, na sexta-feira, dia 3, Cícero Lucena, no domingo 5, e Tina Gondim, Hélio Oliveira e Alberto Salles, na segunda, dia 6. Obrigada pelo carinho da sua audiência e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho! Cá entre nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do